Boa noite, vamos aos destaques do Fala Portugal. Corpo encontrado em Taboaço poderá mesmo ser de brasileira desaparecida. Jovem esfaqueado em Lisboa. Aluno agredido por grupo de colegas em Braga. Continua a subir o número de vítimas mortais das cheias de Minas Gerais. E parte deste Fala Portugal vai ser transmitido em direto da BTL. Para ver, já a seguir. Sejam bem-vindos. Abre hoje ao público em geral a BTL e é por isso que ao longo deste jornal vamos estar em direto a partir da FIL. Não é assim, Mário Filipe Carneiro? Boa noite. Sim, Patrícia, boa noite. A Record Europa é uma vez mais a televisão oficial internacional deste grande evento, por isso convido a embarcar numa série de reportagens e entrevistas exclusivas que vai poder ver ao longo deste jornal. Não saia desse lado e, claro, continua connosco. Regressamos mais à frente, então, aos pavilhões da FIL, onde decorre a BTL. Depois da descoberta do corpo em elevado estado de decomposição, que pertencerá à brasileira Francisca Souza, as chaves que foram encontradas junto ao cadáver abriram a porta de casa em que residia em Taboaço. A família ainda não foi contactada pelas autoridades, mas questiona como foi possível encontrar Francisca a escassos metros de casa, 8 meses depois de desaparecer. Dora é uma das amigas de Francisca e que vive em Portugal. Vai fazendo a ponte de comunicação para a família que vive no Brasil sobre as informações que vão surgindo. A descoberta do corpo na manhã de quinta-feira surpreendeu tudo e todos. Eu recebi a notícia, através de uma amiga lá de Taboaço, que o pessoal estava fazendo uma limpeza ou cortando umas árvores, alguma coisa atrás do cemitério e encontraram um chaveiro. Nesse chaveiro estava a rua 1º de dezembro, depois encontraram um cabelo longo preto e em seguida um par de tênis. O aparecimento do corpo em avançado estado de decomposição terá sido testemunhado por trabalhadores que estariam a fazer limpezas no terreno e, segundo revela o Jornal de Notícias, as chaves encontradas junto ao corpo foram testadas pelos investigadores e permitiram abrir as portas da casa onde Francisca morava. A família questiona agora como Francisca foi encontrada a 100 metros da casa em que morava em Taboaço e só agora, 8 meses depois, o corpo foi encontrado. Um caso que se passou, já está com 8 meses, E o que mais a gente está, impressionado é como esse corpo estava lá esse tempo todo e as autoridades nunca encontraram, já ali tão pertinho da casa da Francisca, Porque se foi ali naquele cemitério abandonado, era bem próximo mesmo, realmente, os caixotes de lixo na subida da casa dela. E pronto, estava ali o tempo todo, e por que esse corpo não foi encontrado antes? Essa pergunta também que a irmã faz. A gente fica naquela expectativa e ao mesmo tempo na angústia, porque a gente não sabe de nada, nenhuma das autoridades entrou em contato com ninguém. O Antônio está incomunicável, porque ele mora mais afastado do interior, O que eu tenho contato direto é com a irmã e o filho da Francisca, Estes eu tenho contato direto. Vamos ver se essa angústia põe o fim e eles consigam também até para fazer o luto dela, Porque eu acho que é muito angustiante a família ficar esse tempo todo sem saber a verdade do que aconteceu, onde a pessoa está, Respostas que esperam encontrar quando as autoridades entrarem em contacto com a família, o que até agora não aconteceu. A confirmação oficial só poderá ser dada após os resultados da autópsia revelarem a verdadeira identidade e também as razões da morte. Um violador em liberdade condicional foi novamente detido pela Polícia Judiciária em Santarém depois de ter violado 2 homens. Segundo a PJ, o suspeito traficante de droga conhecia as vítimas e terá durante 3 dias extorquido dinheiro e violado os 2 homens de 36 e 56 anos. Um deles acabou por conseguir fugir e pedir socorro a desconhecidos que encontrou. A GNR foi alertada, assim como a PJ. O suspeito de 46 anos regressou à cadeia, onde vai ficar em prisão preventiva até ao julgamento. Um jovem de 21 anos foi esfaqueado no bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa. A vítima foi atingida nas pernas e nas costas. Ao que tudo indica, o crime poderá estar relacionado com um ajuste de contas ligado ao tráfico de droga. O jovem foi atacado em plena via pública por volta das 9 horas da noite. Segundo a investigação das autoridades,
4 suspeitos estarão envolvidos no caso. As agressões aconteceram aqui neste bairro, na rua Quinta do Loureiro. O grupo de homens terá esfaqueado a vítima 7 vezes, uma em cada perna e 5 vezes na zona das costas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem conseguiu fugir e pediu ajuda a um café aqui nas proximidades e foi posteriormente transportado para o Hospital São Francisco Xavier. O jovem foi considerado ferido ligeiro, uma vez que as facadas não foram profundas, encontrando-se fora de perigo. Apesar das autoridades saberem quantos suspeitos estão envolvidos, até o momento ainda não foi efetuada qualquer detenção. A investigação do caso está a cargo da Polícia de Segurança Pública. A Polícia Judiciária está a investigar vários tiros disparados a partir de um carro em andamento no bairro da Bela Vista, em Setúbal. Há suspeitas de que em causa possa estar um ajuste de contas entre famílias. Tudo aconteceu pelas 8 da manhã de quarta-feira, mas ninguém terá ficado ferido. A PSP foi chamada ao local e, após a descrição da viatura envolvida, terá feito diligências para localizar o carro. Segundo o jornal Correio da Manhã, este tiroteio poderá estar relacionado com a morte de um menino de 9 anos, após ter sido atingido por um disparo acidental no final de 2025. Um rapaz de 15 anos foi violentamente agredido junto à escola secundária Carlos Amarante, em Braga. O episódio terá acontecido na última quarta-feira. Circulam nas redes sociais alguns vídeos gravados, provavelmente por outros jovens e colegas dos envolvidos. As imagens sensíveis foram captadas nas imediações da escola secundária Carlos Amarante, em Braga, em que se vê um rapaz de 15 anos a ser violentamente agredido. Tudo terá acontecido na última quarta-feira, por volta da hora de almoço. O caso chegou à direção escolar, que acabou por alertar as autoridades. O suspeito das agressões será um jovem de 17 anos que estaria acompanhado de um grupo de cerca de 10 amigos. Terá sido responsável por gravar o episódio violento. Apesar da cena de pancadaria ter acontecido muito perto da escola secundária Carlos Amarante, a vítima não frequenta este estabelecimento de ensino. Teve de ser transportada para o hospital devido aos múltiplos ferimentos na cabeça e na cara. Também os pais do aluno vítima das agressões foram informados sobre o episódio e já terão identificado o alegado agressor, que frequenta uma escola diferente da vítima. Na origem do desentendimento poderão estar ciúmes. Depois de a GNR de Braga ter sido alertada, o caso foi, entretanto, comunicado ao Ministério Público, que está encarregue de investigar. O preço do cabaz alimentar aumentou quase cerca de 70 € desde o início da guerra na Ucrânia. Conheça agora os produtos que mais subiram. Passaram 4 anos desde o início da guerra na Ucrânia e os preços dos bens alimentares já aumentaram mais de 30%. A 23 de fevereiro de 2022, era possível comprar um cabaz alimentar com 63 produtos por cerca de 180 €. 4 anos depois, a 25 de fevereiro de 2026, para adquirir exatamente os mesmos artigos, é necessário gastar mais de 250 €, uma diferença de quase 70 €. Só este ano, o cabaz voltou a subir e atingiu em fevereiro o valor mais elevado dos últimos anos. Desde o início de 2026, o aumento foi de cerca de 11 €. Entre as maiores subidas destacam-se a pescada fresca, que aumentou 104%, a carne de novilho, com uma subida de 97%, e o peixe-espada preto, que encareceu 87%. Em comparação com a semana passada, o cabaz custa menos 8 cêntimos. Já entre os produtos que mais aumentaram recentemente estão os flocos de cereais, a perna de peru e a couve-coração. O cabaz analisado inclui produtos de várias categorias, como carne, congelados, fruta, legumes, laticínios, mercearia e peixe. As tempestades que afetaram o país deixaram uma fatura muito pesada. Os prejuízos rondam os 750 bilhões de euros.
Foram dias de chuva intensa, vento forte e inundações. Entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro, um verdadeiro comboio de tempestades atravessou Portugal e os estragos continuam a ser contabilizados. A Associação Portuguesa de Seguradores diz que já deram entrada mais de 140 mil participações de sinistros. Casas sem telhado, lojas inundadas ou carros danificados. A estimativa inicial apontava para 500 milhões de euros em prejuízos, mas o valor disparou. Agora, as seguradoras falam em mais de 750 milhões de euros, o maior registro de sempre associado a fenómenos desta natureza em Portugal. A maior fatia diz respeito às habitações, 254 milhões de euros para reparar casas. Seguem-se as empresas e os comércios com 210 milhões e os danos em automóveis já ultrapassam os 28 milhões de euros. Leiria é o distrito mais afetado, com mais de 60 mil sinistros participados. Santarém, Lisboa e Coimbra também registram milhares de ocorrências. As seguradoras garantem que 87% dos processos, com mais de 15 dias, já foram peritados ou avaliados. Em muitos casos, há adiamentos para acelerar a recuperação. Mas há um dado que preocupa. Portugal continua com um déficit de proteção por seguro na ordem dos 80%. E por isso o setor volta a defender a criação de um fundo nacional para catástrofes naturais. A circulação na A1 foi retomada às 18 horas desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação. Em comunicado, a tutela revelou que a circulação na Autoestrada do Norte seria reposta na totalidade depois de já ter tido luz verde do Laboratório de Engenharia Civil e do Instituto de Mobilidade Terrestre, que avaliaram as condições de segurança. Recorde-se que o troço da A1, na zona do viaduto de Casais, em Coimbra, colapsou no dia 11 de fevereiro devido às tempestades que assolaram o país. E depois do comboio de tempestades que varreu Portugal, o perigo não ficou para trás. Milhares de árvores caídas transformaram-se agora em combustível e o risco de incêndio pode duplicar. O que o vento derrubou pode agora tornar-se num perigo durante o período de incêndios. Na Mata Nacional de Leiria, a depressão Christine deixou um rasto de destruição. Milhares de árvores no chão, toneladas de madeira espalhadas por cerca de 1.200 hectares. São perto de 140 mil metros cúbicos de material lenhoso. Traduzido, mais 50% de combustível disponível para alimentar um incêndio. Depois dos fogos de 2017, que consumiram 86% da mata, o que tinha resistido ao fogo acabou agora por não resistir à força do vento. O pinhal adulto foi o mais afetado. Já as zonas replantadas nos últimos anos, com árvores mais jovens e flexíveis, escaparam em grande parte. Mas é urgente, dizem os especialistas, começar os trabalhos de limpeza e de recuperação das áreas de floresta para tentar diminuir e controlar este risco. O sol vai dar um ar da sua graça já este fim de semana. No entanto, as temperaturas vão descer. Fevereiro despede-se com algum sol e uma descida acentuada das temperaturas mínimas que se vai acentuar, sobretudo, durante a noite. Vamos ter a descida da temperatura, principalmente a temperatura mínima. Vamos notar aqui hoje a temperatura máxima, mas nos próximos dias a temperatura mínima. Vamos notar aqui noites mais frias durante o fim de semana. Sábado, durante praticamente todo o dia, vamos ter o aumento da intensidade do vento. Portanto, vai soprar com alguma intensidade nas terras altas e na faixa costeira ocidental. Poderão até atingir rajadas de 65 km por hora. Juntamente com a descida da temperatura, principalmente da mínima, vamos notar um certo desconforto térmico. Portanto, nas zonas onde o vento soprar com intensidade e tenha ocorrido, portanto, esta descida de temperaturas, as temperaturas estão mais baixas, as pessoas vão sentir temperaturas como se tivessem temperaturas mais baixas, portanto, mais frio. Esta situação deverá manter-se mais ou menos durante o fim de semana. Há algumas nuvens, também algumas zonas com neblina ou nevoeiro matinal e também as zonas do interior norte e centro, principalmente do interior norte
altíssimo, estamos a falar Nordeste Transmontano, Beira Alta. Há condições para durante a noite haver formação de geada, o que significa que as pessoas podem acordar e ver os campos um bocadinho mais brancos, principalmente nestas zonas. No domingo está prevista a aproximação de uma nova superfície frontal fria que vai trazer chuva a todo o país. Gradualmente, a partir do final de domingo, dia 1 de março, vamos ter a aproximação de um novo sistema frontal. E esse sistema frontal vai trazer, mais uma vez, a ocorrência de precipitação, que deverá afetar todo o território, principalmente nos dias 2 e 3. A neve poderá regressar aos pontos mais altos da Serra da Estrela, principalmente a partir da tarde de segunda-feira, e podemos ter também associado a esta situação meteorológica condições para a formação de trovoada. Um estado do tempo normal para esta altura do ano, ou não estivéssemos ainda no inverno. O Presidente da República despediu-se esta sexta-feira das instituições europeias. Em Bruxelas, ao lado do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, falou-se da relação entre dois protagonistas que marcaram quase uma década da política portuguesa. Foi o último encontro oficial entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. Em Bruxelas, mais do que balanços institucionais, destacou-se a relação pessoal e política construída ao longo de 8 anos de coabitação. Eu nunca tive dúvidas que éramos muito felizes. A dúvida era mais de quem, contrariando o otimismo saudável, cultivava por vezes algum pessimismo menos produtivo. Entre 2016 e 2024, a dupla protagonizou uma das mais longas relações da democracia portuguesa. Diferentes no estilo, Marcelo mais imprevisível, Costa estratega e pragmático, mantiveram sempre uma relação de respeito institucional. A amizade, pois a amizade que existiu sempre com lugares, sem lugares, com lugares diferentes, em condições diferentes. Conhecem-se há cerca de 4 décadas, desde os tempos da Faculdade de Direito. A proximidade resistiu a maiorias absolutas, crises políticas e momentos de tensão. Hoje, a despedida fez-se em tom descontraído, a pensar no futuro. É só um adeus institucional, porque do ponto de vista pessoal... Do ponto de vista pessoal, eu fico mais livre para realmente ainda estar com o Presidente António Costa. É uma questão do calendário do Presidente António Costa arranjar, assim de quando em vez, um momento para nos encontrarmos num bom jantar ou num bom almoço. Marcelo e Costa fecham um ciclo. O Presidente da República cessa funções a 9 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República. E sem mais demoras, partimos para a conversa com Dália Palma, gestora da BTL. Dália, boa noite. Obrigado por ter aceitado a nossa entrevista uma vez mais. Estamos perante a maior edição desta BTL, não é assim? Quais são as grandes novidades? Bem, de facto é uma realidade, é a maior edição de sempre. Estamos com cerca de 1.700 expositores, 125 destinos internacionais. Este ano temos o Brasil como destino internacional de convidado e a maior participação de destinos do Brasil aqui na BTL. As grandes novidades é efetivamente esta distinção do Brasil. Temos o Algarve, que é o destino nacional convidado, e a Figueira da Foz, que é o município convidado. Para além disto, temos muitas novidades. Temos o passaporte BTL Top Atlântico, que é uma iniciativa que temos para o público, com cerca de 4.000 prémios, dos quais destacamos 50 viagens. Temos uma outra novidade, até porque um dos pilares da BTL é a inovação, e temos uma app que é o Better Agents. É um agente virtual que ajuda o visitante a encontrar na feira a sua melhor oferta ao preço mais competitivo e o destino de sonho
que procura para marcar as suas próximas férias. Temos imensas novidades em termos de oferta turística aqui presente. É uma imensidão de novidades para quem gosta de descobrir o mundo e, neste caso, descobrir o Brasil. Melhor mesmo é vir aqui visitar. Falou que o Brasil é o país convidado. Como é que é feito este critério de escolha? É assim, há uma lógica estratégica para atribuirmos esta chancela. O Brasil, quando se colocou a hipótese de ser o Brasil, como é óbvio, não houve qualquer dúvida pela relação de proximidade que existe entre Portugal e o Brasil, pelo potencial de crescimento e pelo fluxo turístico entre os dois países, Portugal e Portugal-Brasil, Brasil-Portugal. Os países irmãos. A BTL abriu hoje ao público. Quais são as expectativas, Dália? As expectativas são muitas. Até ao momento já conseguimos superar todos os números da edição passada relativamente ao número de expositores, número de destinos, e esperamos efetivamente receber mais de 82 mil visitantes, que foi o número que nós registámos na edição passada. Isto já começa a ser uma prática comum, que é bater recordes edição após edição, não é? Exatamente, a BTL tem vindo a crescer nas últimas edições, basicamente desde 2022 temos vindo a superar todos os indicadores das edições anteriores e esta é mais uma edição em que ultrapassamos os números da edição de 25. Como sabemos, a inflação não tem dado tréguas. Podemos encontrar aqui preços mais simpáticos, não é? Para quem quer viajar. Sim, temos pacotes de viagem com cerca de 50% de desconto. Começam em 20%, 30%, 40%, que vão até aos 50% de desconto. Há que aproveitar. Qual é o feedback que tem recebido, talvez? Tem sido muito positivo. Pela dimensão que a BTL tem, pelas novidades e também as propostas bastante atrativas que estão disponíveis só durante este período da BTL. Nota-se que cada vez mais as agências de viagem preparam a sua participação na BTL e criam campanhas específicas para a BTL. E podemos, não é só o turismo, podemos encontrar aqui vários debates, várias conferências, ou seja, há muita coisa aqui que as pessoas podem ver e podem usufruir. Sim, exatamente. A BTL, para além de toda esta animação que se vive aqui na BTL, também tem um palco de debate, de discussão de temas centrais do setor do turismo. Depois temos experiências gastronómicas, musicais, culturais. É um evento de experiências cada vez mais focado nas famílias que adoram descobrir o mundo, adoram viajar e aqui dentro da BTL podem viajar pelo mundo num só sítio. Bem, Dália, muito obrigado. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e felicidades. Boa noite. Boa noite. E a da BTL continua a decorrer a todo o gás. Tal como eu disse, abriu hoje ao público e a expectativa é enorme. Terceiro dia de BTL, primeiro dia aberto ao público em geral e viemos conhecer o melhor que Portugal tem para oferecer. Este ano o Algarve é o destino nacional convidado, mas há muitas outras ofertas nacionais para conhecermos. Para nós, obviamente, não podemos deixar de entender este destino nacional convidado nesta que é a maior edição de sempre na BTL 2026 como um reconhecimento. Um reconhecimento precisamente por aquilo que é o nosso contributo para a atividade turística nacional. Apesar de sermos uma região pequena em Portugal, um destino insular no meio do Oceano Atlântico, fazemos sempre questão de marcar uma presença forte na BTL. Portugal tem muito para oferecer e aqui vamos ser transportados para as verdadeiras planícies do Alentejo através de uma experiência imersiva. Aqui é o momento do ano em que agregamos toda a oferta da região, aquilo que melhor temos para oferecer, os eventos, os novos produtos, os novos serviços, os novos alojamentos e neste período de 5 dias, nos 3 dias, de quarta a sexta, trabalhando muito no canal de trade, no canal de profissionais e temos tido muitas reuniões com operadores que querem começar a trabalhar e a programar o Alentejo e depois, hoje, sexta-feira, a partir das 5 da tarde, começamos a receber o público, o cliente final, que tem uma relação muito próxima, de grande afinidade com o Alentejo. É aqui o ponto de encontro dos negócios do turismo, tanto cá dentro como lá fora.
o turismo tem se revelado como uma das principais matrizes econômicas na recuperação do pós-enchente lá no Rio Grande do Sul. E já temos investidores com grandes equipamentos de turismo, como o Clube Med, como o Kempinski, que escolheram o Rio Grande do Sul para realizar os seus investimentos, e agora queremos abrir essa oportunidade também ao mercado europeu, especialmente a partir de Portugal. Sabemos que temos muitos fundos europeus que estão trabalhando com investimentos nesta área de turismo. E queremos apresentar o nosso estado, as nossas potencialidades, e nada mais importante que fazer isso aqui na principal feira de turismo da Europa. Minas Gerais tem para oferecer muitas coisas, muitas atrações, temos muitas experiências turísticas. Nós costumamos dizer que Minas Gerais é um país, né, um estado tão grande, tão rico de belezas naturais, de cultura, de gastronomia. E além da beleza das praias, Minas Gerais é também conhecido pela gastronomia. O que é que vamos cozinhar aqui hoje? Hoje nós vamos fazer um tradicional pé de moça, que é um pé de moleque cremoso, nosso tacho de cobre, que veio lá de Minas Gerais, lá do interior de Minas Gerais. Todos os chefes, o nosso barista, o nosso bartender, especialista em cachaça, para harmonizar aqui com esse pé de moça. Vamos esperar para provar. Até já! Uma viagem de cultura, sabores e emoções na maior feira de turismo organizada em Portugal, um sítio onde encontra o mundo num lugar só. Janeiro foi um mês com valores recorde para o turismo brasileiro, um exclusivo da jornalista Liliana Gomes. Ao terceiro dia de BTL, continua a feira a ser um sucesso. Este ano o Brasil é o destino internacional convidado, mais um ano com uma representação muito forte nesta feira. São mais de 24 estados aqui presentes. Para nos falar um pouco sobre o turismo do Brasil, tenho comigo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa tarde, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para uma entrevista. Obrigado. Então, o Brasil em 2025 teve um crescimento de mais de 37% de turistas, um número recorde. A que se deveu isto? Também esta aposta aqui na promoção enquanto destino de turismo? Olha, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui da Record. Dizer que foi o melhor momento da história do Brasil, né? O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo no ano de 25, né? Nós crescemos 37%, como você disse. O segundo país que mais cresceu foi o Egito, que cresceu 20%. Então a gente cresceu quase o dobro do segundo país. Nós chegamos a mais de 9 milhões de turistas, uma previsão que a gente tinha só em 2028 ou 29. Nós chegamos em 25. Então, de fato, o Brasil entrou aí para o mundo como um destino muito forte, o que para a gente é excelente, porque gera emprego, gera renda. Esse ano de 25 fez uma receita só com o turismo internacional de 8 bilhões de dólares. O Brasil arrecadou, só com a chegada de estrangeiros no país, 8 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma economia, né? A gente está falando de geração de emprego, geração de renda. Eu acho que isso se deu porque a gente melhorou muito a malha aérea brasileira. Claro que a gente quer ainda as passagens mais acessíveis, mais baratas, mas a gente conseguiu ter um crescimento de malha aérea de 16% durante o ano de 25. O mundo cresceu 8%. Então a gente teve o dobro, né, de novos voos para o Brasil do que o mundo teve. A TAP, por exemplo, está voando hoje para 15 cidades brasileiras. E Lisboa acaba por ser um hub também para os europeus que querem ir para Exatamente. o Brasil. Um hub muito importante para... A TAP não leva só os portugueses para o Brasil, a TAP leva a Europa para o Brasil. E está em 15 cidades, né? Agora Curitiba é a 15ª cidade. Então é um fluxo muito importante. Então a gente cresceu no mercado sul-americano, a gente cresceu no mercado norte-americano e cresceu muito na Europa. Na Europa a gente teve uma taxa de crescimento durante o ano de 25 de aproximadamente 23% de média, né? E aí, como a gente está aqui em Portugal, a gente está na BTL, dizer que o mês de janeiro, esse é um número absolutamente exclusivo aqui para vocês, esse mês de janeiro a gente teve um crescimento de portugueses visitando o Brasil de 35% comparado ao ano passado. Sendo que ano passado já foi recorde, né? Então a gente agora acabou de sair de um carnaval. Ainda não incluem o carnaval, que foi em fevereiro, só janeiro. Foi janeiro. E no carnaval a gente tem, pelos estudos que a gente tem, porque isso demora um pouco a gente até depurar os números completamente, mas a gente já está prevendo um crescimento no carnaval de 17%. Quem ficou no carnaval no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, viu um crescimento visível de estrangeiros, e isso para a gente é muito bom.
como disse, os portugueses têm procurado mais o Brasil como destino de férias. O ano passado foram mais de 270 mil os que visitaram o país. O que é que os portugueses têm ainda para descobrir no Brasil? Acha que ainda o Brasil está muito associado ao turismo de praia? Aqui a BTL serve para mostrar também que há uma data, uma mescla de coisas que se podem encontrar no Brasil. Exatamente, essa pergunta é muito importante, porque o tempo inteiro, né, a gente está há 3 anos à frente da Embratur, a gente cresceu todos os anos e em 2025 batemos todos os recordes. O que a gente mais trabalhou nas peças publicitárias, na promoção do Brasil no mundo, é que o Brasil não é só sol e praia. O Brasil é sol e praia, mas não é só sol e praia. Então, por exemplo, numa competição saudável, mas uma competição com o Caribe, o que a gente trabalhou? Nós temos praias tão boas quanto, mas além da praia nós temos uma gastronomia, uma natureza e uma cultura muito forte. Você vai a uma região que tem praia, mas ali naquele lugar da praia tem gastronomia, tem natureza e tem cultura. São muito poucos os lugares do mundo que reúnem toda essa diversidade nas mesmas cidades. Então o Brasil consegue oferecer, até por ser um país de dimensão continental, o Brasil consegue oferecer essa diversidade que envolve elementos que satisfazem muitas famílias. Então eu acho que esse é um ponto muito decisivo. Não é só sol e praia e junto com sol e praia temos outros fatores. Eu acho que essa promoção deu certo. Para esta edição específica 2026 da BTL, quais são os objetivos da Embratur? O objetivo da gente agora é mostrar o quanto essa visita ao Brasil faz as pessoas ficarem melhores, né? Mais do que você conhecer um belo lugar, uma bela praia, conhecer uma boa comida, você se torna uma pessoa melhor, né? E o que eu digo nessa campanha é um bom slogan, né? A gente brinca dizendo que o Brasil tem uma vibe, né? Ou seja, no Brasil você se sente melhor. No Brasil você descobre não um novo lugar, mas descobre melhor quem é você. Então acho que isso acho que o mundo está buscando isso. O mundo está entendendo que é preciso ser feliz. A vida precisa fazer sentido. E que no Brasil pode ser mais do que uma viagem. Pode ser uma viagem para dentro de você e você voltar uma pessoa melhor. Então acho que esse trabalho, essa forma de trabalhar o turismo está dando certo. Fica o convite então a quem nos está a ver para visitar o Brasil. Fica o convite aqui, vocês se tornem umas pessoas melhores visitando o Brasil. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. E o Acontece em Portugal desta semana será um pouco diferente do habitual. Beatriz, boa noite. Onde é que tu andas e o que é que nos podes contar? Mário, eu vim até ao Brasil, mais precisamente ao estado da Bahia, para conhecer um bocadinho deste estado tão português e tão bem conservado. Aliás, Salvador da Bahia foi mesmo considerado património da Unesco, mas nada melhor do que o diretor de turismo para nos explicar o que tem de tão bom a Bahia, afinal. A Bahia é um destino, como se fala, né? A terra da magia, a terra da felicidade. É um estado que se encontra no nordeste do Brasil, muito conhecido porque tem a maior costa do Brasil, são mais de 1.000 quilômetros de praias, né? E praias com uma beleza natural incrível. Mas a Bahia também é um destino que envolve cultura, história, gastronomia, musicalidade. É um destino de luxo, é um destino de lua de mel, é um destino inclusivo, né? É um destino onde você vai poder fazer ecoturismo, turismo de aventura, turismo náutico. É um destino completo. É um destino que tem mais de 50 segmentos. E é por isso que o português escolheu a Bahia para poder passar férias. E a gente tem que agradecer, porque o ano passado a gente teve um crescimento de 40% no mercado português. Então são mais portugueses visitando a Bahia, Salvador, Porto Seguro, Morro de São Paulo. Então, por isso, vem para a Bahia. Mas Bahia não é Bahia sem baiana. O que é que nós temos aqui hoje? Com certeza, a Bahia presente com a baiana aqui, o nosso acarajé maravilhoso, que é da Bahia, né? Tem a gastronomia da Bahia, que é o acarajé também. Nossas fitinhas do Senhor do Bonfim, que a gente traz a bênção do Senhor do Bonfim. A Bahia é isso, tudo isso e muito mais. É muito para oferecer, não é? Fica aqui o convite. O que é que eu posso experimentar daqui? O que é que me aconselham? Nosso acarajé. Vamos lá, Mário. Vou provar aqui o acarajé, não é assim? Acarajé é feito de feijão frágil, que é o mesmo feijão fradinho, né? Com cebola, batido. Depois ele é frito no azeite de palma, que é o mesmo azeite de dendê. E é servido com a pasta, que é feito com... pode ser de pão, pode ser de farinha de trigo,
né, com camarão, dendê, azeite de palma, que é o dendê, e amendoim, castanha, e fiz com uma pasta que a gente coloca dentro do acarajé e serve com vinagrete também. Temos ali vinagrete. Muito obrigada pela oferta e eu vou provar com certeza, vou passar para ti, Mário, eu vou ficar aqui a saborear-me, até já. São já pelo menos 68 as vítimas mortais das cheias em Minas Gerais, no Brasil. Há também vários desaparecidos. Novos desmoronamentos foram registrados em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. 3 casas desabaram. Misericórdia, meu Deus do céu! Barrancos também vieram abaixo. 4 pessoas, entre elas 2 crianças de 3 e de 4 anos, morreram soterradas. Os corpos só foram encontrados depois de horas de buscas. Correria e pânico também na parte alta do bairro mais afetado pelos desmoronamentos. Eu estava lá dentro com a minha mãe e os meus 2 filhos e eu escutei o barulho e mandei eles saírem. Eu entrei para abrir a janela para ver e tinha um rapaz na escada da casa do lado. Ele falou, sai porque está desabando. Moradores deixaram as casas às pressas. Muitos carregavam os animais, mas algumas pessoas resistiram à ideia de abandonar o imóvel. Eu não queria sair, não. Por quê? Mas eu ri. Porque a minha casa não tem perigo, não. A Guarda Municipal passa pelas ruas mais afetadas aqui de Juiz de Fora, emitindo um alerta da Defesa Civil para que o comércio seja fechado, para que as pessoas que puderem, estiverem em lugares seguros, fiquem dentro de casa e para que não se aproximem de lugares considerados áreas de risco. De toda essa tragédia, uma das cenas mais marcantes é a dessa mulher se segurando em um poste para não ser arrastada pela força da água. A Edna mal percebeu quando foi arrancada de casa pela enxurrada. Aí eu abracei, eu falei, isso é um poste. Mas se é um poste, eu não estou dentro da minha casa. Abracei nesse poste e olhava e tentava firmar o corpo e só água, só água. A rua onde ela morava, em Ubá, ficou irreconhecível. A casa não existe mais, nem o restaurante dela. O namorado, Luciano, foi levado pela enxurrada. Ele ainda não foi encontrado. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelos desaparecidos. Um cão chamado Pumba foi encontrado preso nos escombros. A casinha dele foi soterrada. Os agentes conseguiram remover os destroços até alcançar o cachorro. Vem cá, amigão. Com um ataque ao Irão à vista, o embaixador dos Estados Unidos em Israel autorizou a saída de funcionários não essenciais. O jornalista Vítor La Regina, da Record Israel, dá-nos mais informações. Olá a todos do Fala Portugal. Mediadores das conversas entre Estados Unidos e Irã relatam progressos significativos nas negociações entre os países. Apesar do aparente otimismo, o encontro em Genebra não trouxe resultados concretos. Oficiais americanos e iranianos disseram que a reunião foi positiva, sem dar mais detalhes. Depois das conversas, Donald Trump recebeu pela primeira vez do exército opções de ataques no Irã. Hoje, a embaixada americana em Israel autorizou funcionários não essenciais a deixarem o país. Em uma carta, o embaixador Mike Huckabee disse que se alguém quiser sair de Israel, é melhor que faça ainda nesta sexta-feira. Dezenas de caças americanos estão posicionados em uma base israelense no sul do país. E pelo menos 9 aviões-tanque estão no aeroporto de Tel Aviv. Hoje de manhã, o porta-aviões americano Gerald Ford atracou próximo a Haifa, no norte de Israel. De Tel Aviv, Vítor La Regina para o Fala Portugal. O líder da Ucrânia acredita que Trump quer um acordo de paz até ao verão, ainda antes das eleições intercalares nos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky anunciou que o próximo encontro trilateral acontece já em março. Será para breve, já para o próximo mês, que vai ser organizada uma nova ronda de negociações de paz com a Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente Volodymyr Zelensky após os enviados especiais dos Estados Unidos terem realizado conversas separadas com as autoridades russas e ucranianas em Genebra.
Como resultado destas reuniões, já existe maior preparação para o próximo formato trilateral. Precisamos finalizar tudo o que foi alcançado em termos de garantias reais de segurança e de nos preparar para uma reunião em nível de liderança. O líder ucraniano parece estar otimista quanto ao rumo das negociações. Numa entrevista à Sky News, publicada esta sexta-feira, Zelensky admitiu que Kiev tem a hipótese de acabar o conflito com Moscovo ainda antes das eleições intercalares dos Estados Unidos, previstas para o outono. Volodymyr Zelensky acredita que Trump vai forçar Ucrânia e Rússia a chegar a um acordo até ao verão, uma vez que o Partido Republicano enfrenta o risco de os democratas de retomarem o controle do Congresso em novembro. Uma mudança que poderá enfraquecer significativamente a agenda da Casa Branca. Tempo agora para uma curta pausa, mas não sai desse lado porque ainda temos muito para lhe mostrar. Até já!